pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, 11 de setembro, fazem 23 anos que nós presenciamos um dos maiores atentados terroristas da história mundial, porque todos fomos afetados de alguma maneira. Bueno, em 11 de setembro de 2001, um atentado ao World Trade Center em Nova York e ao Pentágono em Washington, D.C., aconteceu e foi assinado pela Al-Qaeda, que na época era liderada pelo Osama Bin Laden. Bom, como é que aconteceu isso rapidamente? Porque todo mundo já conhece essa história já faz parte dos livros didáticos, das provas e de tudo que nós estudamos na história mais recente do nosso mundo, tá? Mas vamos lá. Onde é que começou o azedume, né? Em 1990 nós tivemos uma guerra chamada Guerra do Golfo. Era uma briga por território, petróleo, espaço, dinheiro, fama, status, tudo, tá? Aconteceu que o Iraque invade o Kuwait. E aí estremece as relações entre Iraque e Arábia Saudita. O Bin Laden, na época, ele ofereceu ajuda para defender a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita disse: não, obrigado, nós não queremos, preferimos a ajuda dos Estados Unidos da América. Bin Laden não curtiu, ficou revoltado com os Estados Unidos da América e o doce começou a azedar de tal maneira que os anos foram se passando e a coisa foi ficando mais difícil. Qualquer intervenção americana, qualquer situação que exigisse um contato entre eles ou dissesse, lá vem os Estados Unidos de novo, o caldo estava entornando e o doce tinha ficado azedo. Então, ele decidiu que em 11 de setembro de 2001 ele ia atacar o World Trade Center em Nova York e o Pentágono em Washington, D.C. Tá? O que foi feito? Foram sequestrados 4 aviões, tá? 2 Boeing 757 e 2 Boeing 767. Os voos eram o voo 11, 77, 175 e 93, tá? Esses eram os voos. O que acontece? O voo 11, o primeiro, ele atinge a torre norte do World Trade Center, que era chamada da World Trade Center 1. Ela é atacada às 8h46, tá? 20 minutos depois, o voo 175 ataca a torre sul, World Trade Center 2. Nisso, as câmeras já estavam filmando, apesar de que nós temos imagens já do primeiro avião, porque o movimento era muito suspeito, tá? O terceiro avião, o voo 77, foi para o Pentágono e atingiu o Pentágono, tá? Tem gente que acho que nem sabe ou não linka o Pentágono com o World Trade Center, porque muito foco para o World Trade Center, mas o Pentágono também foi atacado. E o quarto avião, que era o voo 93, ele caiu no interior da Pensilvânia, dizem alguns relatos que por rebelião dos passageiros, tá? Eles rebelaram contra os terroristas, que eram 19 terroristas que executaram, então, essa ação toda desses 4 aviões. Bom, o restante nós já conhecemos muito bem. As torres desabando, superaqueceu, a estrutura desabou, tudo foi pegando fogo lá dentro, porque os aviões entraram dentro dos prédios, entraram dentro do Pentágono. Foi aquele desespero e isso nos causou uma intervenção mundial, então todo mundo tem a cautela, o medo, o pavor quando tem esses grandes eventos como Olimpíada, como Copa do Mundo, porque precisa ter uma segurança redobrada, porque pode acontecer de novo. Então, deixou o mundo tensionado de tal forma que não tínhamos conhecimento ainda, tá? Apenas alguns números para a gente concluir, não há muito o que ser dito, né? Infelizmente, os ataques terroristas, eles seguem, não nesse nível e nessa amplidão, essa amplitude, essa globalização que chegou esse ataque, mas eles seguem, infelizmente, tá? Mas deste ataque, então, nós temos 19 terroristas, 2.606 pessoas das torres do World Trade Center, 246 dos aviões, tá? E 125 pessoas do Pentágono. Então aqui fica a nossa memória, todas essas pessoas, tá? E quem sabe, né? O mundo um dia alcance um limiar de paz, de solicitude, de companheirismo, de boa convivência,
que não precisemos passar de novo por situações e ações como essa. Embora a gente saiba que no mundo há muitas ações ainda prejudicando uns aos outros. Mas sonhar ainda nos é possível. E sonhar com a paz também. Até mais.